Por isso, Cristo diz que a sua palavra, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. O mesmo que Deus disse em Isaías, capítulo 55, versículos 8 em diante, 8 a 11, porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem meus caminhos, nem vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Como são mais altos os céus que a terra, assim são meus caminhos mais altos que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que vossos pensamentos. Porque como desce dos céus a chuva e a neve, e não volta lá até que rega a terra e a faz germinar e produzir, e nasce o que semeia e pão o que come, assim é minha palavra que sai de minha boca. Não voltará a mim vazia, senão que fará o que eu quero, e será prosperado naquilo para que a enviei. E agora a palavra que sai da boca de Deus são os pensamentos divinos que foram comunicados aos profetas de Deus. Eles, porquanto têm as duas consciências juntas, já seja estando acordados ou dormindo, eles escutam a voz de Deus, captam essa palavra que Deus lhes fala, captam esses pensamentos divinos que lhes são revelados ao profeta e se faz carne, se fazem carne esses pensamentos divinos nele. E assim se faz carne a palavra de Deus, que são os pensamentos divinos, sendo falados por Deus ao profeta. E depois, esses pensamentos divinos não se podem cumprir. Até quando? Até que esse profeta fale esses pensamentos divinos e já se entra ao processo de materialização desses pensamentos divinos. Mas olhe, em quem primeiro se materializa é no profeta, já o capta, e depois que capta esses pensamentos divinos que estão sendo falados por esse profeta, agarram essa palavra que ele fala e se faz carne neles essa palavra. E assim como o profeta de cada era ou dispensação é a palavra de Deus feita carne para a sua era, os que recebem essa palavra desse profeta vêm a ser o povo, palavra de Deus para essa era. A palavra feita carne no povo e a palavra feita carne é primeiro no profeta dessa era. Por isso é que eles são a boca de Deus para o tempo em que Deus os envia. Eles são os portadores de luz, os portadores da palavra de Deus para o tempo em que Deus os envia. Vejam o que diz o reverendo William Branham falando sobre os profetas. E ele, sendo profeta, sabia do que estava falando. Porque o melhor que pode saber do que está falando é ele, um profeta, se está falando do que são os profetas. Agora vemos aqui o que ele diz sobre os profetas, diz na página 168 do livro de Citações, parágrafo 1502, lembre, a quem vem a palavra do Senhor? Aos profetas, não aos teólogos, senão aos profetas. Ele é um refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada quanto aos seus próprios pensamentos. Somente pode falar o que Deus revela. Há um lá, com o profeta, quando estava tratando de vender seus direitos como profeta, ele disse, como pode um profeta dizer algo, parte do que Deus põe em sua boca? É algo que Deus faz e não se pode dizer. E não se pode dizer mais nada, ou nada mais. E um é nascido assim. Mas ninguém julga um profeta porque ele é absolutamente a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus
em seu devido tempo, Deus refletindo-se. Agora, vejam o simples que é buscar a palavra de Deus para o tempo em que as pessoas estão vivendo. Como se busca e se encontra? Pois se encontrando, o profeta mensageiro desse tempo, ao qual vem a palavra de Deus, os pensamentos divinos, e é esse profeta os proclama, porque são feitos carne nele. Por isso é que muitas pessoas, em alguns tempos, quando um profeta falou, algumas pessoas disseram, esses são os pensamentos desse homem. Isso é coisa desse homem. Mas é que se fez carne nesse homem. Toda essa palavra. E alguns podem pensar que são os seus próprios pensamentos, mas são os pensamentos divinos que agora são feitos os pensamentos desse profeta. E ele, esse profeta, lançou de lado seus próprios pensamentos e está proclamando os pensamentos divinos. E quando os proclama, isso é a palavra de Deus sendo falada. E já essa palavra não volta a Deus vazia, senão faz aquilo para o qual Deus a enviou. A envia, colocando-a na alma, na mente e na boca do mensageiro que ele tem para esse tempo. Portanto, para cada era ou dispensação, o que o povo necessita, vem o chamado, o profeta mensageiro desse tempo.